Olá, bom dia a todos. Espero que estejam curtindo aí a Semana da Química. Hoje eu vou dar continuação com vocês sobre o assunto de química orgânica. Então hoje um assunto bem bacana, bem joinha aí para vocês se divertirem aí. Um tema bem atual, bem recente. É um assunto aí que mexe com a curiosidade de todos nós. Então, é um assunto que vai falar sobre a estrutura do DNA. Então, é uma prova realizada pela FUVEST no ano de 2016. Então, eu achei interessante trazer aí esse conceito, porque eu acho que aguça aí a curiosidade de muita gente, né? Ainda mais agora falando sobre o tema saúde, é um tema que está em alta, né? Principalmente agora com essa pandemia do coronavírus. Então é bacana a gente entender como que funciona aí o nosso organismo, principalmente o código genético, né? Que é o DNA. Então vamos vamos ler aqui o enunciado do exercício. O que pede? A estrutura do DNA é formada por duas cadeias contendo açúcares e fosfatos. Tá? Então temos duas informações aqui, açúcares e fosfatos, as quais se ligam por meio das chamadas bases nitrogenadas. Então temos outra informação aqui, que é nitrogênio, formando a dupla hélice. As bases timina, adenina, citosina e guanina que formam o DNA interagem por ligações de hidrogênio, duas a duas em uma ordem determinada. Então, assim, a timina de uma das cadeias interage com a adenina, presente na outra cadeia, e a citosina de uma cadeia interage com a guanina da outra cadeia. Então, vamos lá. Considere as seguintes bases nitrogenadas. Então, ele deu as bases, né? Ele deu a fórmula estrutural aqui de cada componente, da adenina, da guanina, da timina e da citosina. Então, vamos entender o que pede o exercício. As interações por ligação de hidrogênio entre adenina e timina e entre guanina e citosina que existem no DNA estão representadas corretamente em. Então, é exatamente isso que eles pedem. Então, ele quer saber a interação entre adenina, timina, guanina, citosina. Então, vamos começar a entender aqui. Então, as interações entre adenina e timina são representadas por. Então, vamos pegar a adenina e ligar com a timina, tá? Então, o que aconteceu aqui? Então, ocorreu duas ligações aqui, ó, por pontes de hidrogênio, tá? Então, entre a adenina e a timina. Então, são realizadas duas ligações de hidrogênio entre as duas bases nitrogenadas. Então, essa base nitrogenada da timina e a base nitrogenada da adenina. Então, vamos passar para a próxima interação. As interações entre guanina e citosina são representadas por, então, guanina aqui, e citosina, C, né? Então, o que ocorre aqui? Qual a diferença entre a interação anterior e essa daqui? É que ocorre três ligações, três pontos de hidrogênio. Então, são realizadas três ligações de hidrogênio entre as duas bases nitrogenadas. Então, a base nitrogenada da guanina, das duas bases da guanina, e as duas bases da citosina. Então, essa é a diferença. Então, essas informações, na verdade, vocês têm que saber, tá? É meio que obrigatório vocês decorarem, tá? Então, não adianta vocês tentarem inventar na prova, tá? Então, tem que saber de cor, tá? Porque para arrebentar nessa prova. Então, podemos ver na figura a estrutura em forma de hélice do DNA. Então, vamos entender aqui.
Então, aqui nós temos as duas cadeias, que são as duas hélices, tá? E nós temos que ela é composta. O DNA é composto, como diz o enunciado, de moléculas de açúcar, que a gente chama de S, de fosfato, que se alternam ao longo das duas hélices. Então, ele vai alternando ao longo das duas hélices. E essas hélices são unidas por meio de pontes de hidrogênio, onde estão as bases adenina A, com a adenina que nós podemos ver aqui as ligações, as interações entre adenina e timina, guanina e citosina. Então, vocês podem perceber que adenina com timina é 2 pontes de hidrogênio. A guanina com citosina são 3 pontes de hidrogênio. E assim por diante, ao longo das duas hélices. Então, essa é a estrutura do DNA. Então, lembrando que o DNA, ele é um ácido nucleico, tá? Conhecido por desoxirribonucleico, por isso é chamado de DNA, que contém a 2-desoxi-D-ribose e que contém também então é onde está contida toda a informação genética de todos os seres vivos. Então, o ácido nucleico, para quem não se lembra, são macromoléculas formadas pela união de moléculas de fosfato, pentoses e bases nitrogenadas cíclicas. Então, quem são as pentoses? Pentoses são açúcares. Então, pentoses é porque contém 5 carbonos. Então, é uma cadeia cíclica de 5 carbonos, chamada também de 2-desoxi-D-ribose. E as bases nitrogenadas, que é o anel, podemos ter o anel da pirimidina e anel da purina. Então, contendo o elemento N de nitrogênio. Então, nós temos aqui todas as questões que apareceram na prova. Então, a letra correta é a letra C, onde nós temos as interações da adenina com a timina e da guanina com a citosina. Então, vamos analisar as outras alternativas. Então, na letra A, por que ela não está correta? Porque só a ligação da guanina com a citosina está correta, tá? A outra não está correta, só tem uma ponte de hidrogênio, adenina com timina. E a letra B, as duas ligações estão erradas. Que nós temos só uma ligação, uma ponte de hidrogênio, e na guanina citosina também, só uma ponte de hidrogênio. Letra C correta, a letra D só temos uma, a adenina com timina só tem uma ponte de hidrogênio, e a guanina com a citosina só tem 2 pontes de hidrogênio. Então, nenhuma das duas estão certas. Letra E, somente a ligação AT, né, a interação adenina-timina, que está correta. As outras 3 não, tá? As outras, a guanina e citosina, só tem apenas duas ligações. Então, tá correta, tá? Correta não, é falsa. Então, a resposta correta é a letra C. Então, foi muito fácil essa questão, né? Foi dada praticamente de presente. A estrutura do DNA, vocês já sabem de cor e salteado. A única coisa que vocês precisam prestar atenção é nessas interações, na diferença entre as ligações de hidrogênio. Foi a única dificuldade. Não vi nenhuma outra dificuldade aí que podia, né, vocês perder tempo nessa questão. Vocês não precisaram ter muito conhecimento técnico, apenas focar nessa estrutura. Não precisou fazer nenhum cálculo, não precisou ficar fazendo a interpretação do texto. Então é isso, tá? Então boa sorte aí na FUVEST. Vejo vocês aí na nossa próxima aula, que vai ser a penúltima aula, né? Então tá bom. Obrigada aí pela atenção.